Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, nossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Vamos para o vídeo aí, se você gostou, aquele pá, aquele, ou não pá. Vamos para lá? Três e meia, 4 horas, do dia 5 de novembro de 25. Por volta desse horário, eu estava dentro de um colégio. Imenso colégio. Muitos alunos, professores. Não tinham muita barulheira. Só organização, só pedagogia. Educação, organização e mais organização. Uniformes azuis, índigo, azul, santidade, celestial, azul bebê, os professores e alunos. Com isso, interessante que esses colégios eram imensos. Vários colégios, vários professores do interior, da capital, unidos. Não tinham cara de pastores, muito menos de padres, de freiras. Não havia nos uniformes nomes, nem de colégios, nem mesmo do Senhor Jesus. Era escrito nos uniformes. Mas de dentro de cada um respeito. Tudo era voltado para o Senhor Jesus. Sem falar, sem imposições de marketing, de propagandas, de nome de fulano isso, fulano aquilo, denominações. Esses colégios, como tem o título de colégios, não havia badernas musicais da forma que é hoje a terra. Gritaria nos pátios dos colégios. Não, professoras, monitoras, educadoras, professores, monitores, educadores, do modo com os alunos, com a plateia, com a massa organizada. No meio disso tudo, uma professora. A verdade, em forma de mulher. Repito, e não tem cara de professor e nem de professora, de aluno, e eu vou dormir aqui, o outro, eu vou dormir ali, vamos dormir lá. Esse lá são cidades mais afastadas da capital e do interior, do estado de São Paulo. Os alunos dizendo isso. Repito, muito bem visto, muito bem localizado a quantidade de pessoas, moças, rapazes. Interessante, minha gente. Minha amiga, meu amigo. À disposição agora, o João Mil. O canal Torrei, o canal Oswaldo Polidoro Oficial. Vocês que estão assistindo, ouvindo, vejam o respeito, a paz maravilhosa. O respeito, sim, sem a preocupação de impor propagandas, por faixas, em nome de seu Jesus, e de colocar marcas nas costas, no peito de cada um. O interessante é que essa massa, esses coordenadores, esses professores, esses alunos, essas alunas, coordenadoras, professoras, diretoras, não tem cara, repito, de professores, nem de freiras, seja lá a denominação que for. Evangélicos, católicos, de igrejismos em geral. Católico quer dizer apenas universal. Apenas de dentro para fora, o calor do Senhor Jesus, a energia e o amor do Senhor Jesus de dentro para fora. Repito, não há escritos em costas, nem em peitos de homens e mulheres, moças, rapazes, palavras escritas, mas está dentro de cada um. E esse calor, que é Isaías capítulo 11, Joel, bem adiantado, depois desse grande acontecimento, que já no caso aí havia dito que é nada mais do que esse dilúvio atômico
que será necessário para esta humanidade. Necessário para esses 72 bilhões de seres lotados nesse planeta. Ficarão os separados, que quer dizer apenas melhores. Separados quer dizer apenas os melhorzinhos, os santos. Um pouco melhor, né? Santo quer dizer isso aí. Educadores e alunos já estão bem adiantados. Aqui nesse planeta, aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, essas 32 faixas de trevas que serão destruídas, quero dizer, totalmente destruídas pelo abalo cósmico através da explosão atômica necessária, porque não há reis, não há prefeitos, governadores, muito menos presidentes, ou reis do mundo. Só Deus que é necessário. Deus fará a transformação necessária. O homem não terá mais o prazer de destruir mais nada. Deus é bem diferente, que é de dentro para fora, sem injustiças, sem badernas, sem gritarias. Esse espaço, esses relatos, vocês percebem que a palavra Deus, o nome Jesus, fulano pensa muito de dentro para fora, para abrir a boca e pronunciar, muito menos fundar instituições religiosas quaisquer, seja doutrina, seja seitas, denominações que sejam. O verdadeiro Deus, o verdadeiro Pai, o verdadeiro princípio sagrado, que nunca impõe, mas expõe. Como houve uma imposição dele para que houvesse toda essa mudança, essa faxina dentro da humanidade, e apenas 1/3 ou 1/4 dela sobrará. Entre os 72 bilhões que ficarão nesse planeta, não é só 9 bilhões de seres na carne. São 2 exércitos, um na carne e outro fora. Entende como é necessário essa faxina? Essa expulsão de cabritos que houve através do abalo cósmico, que é e que já foi a explosão atômica, para faxinar, para expurgar, para selecionar os melhores, os separados, que quer dizer santos. Separados quer dizer apenas santos. De 72 bilhões ficarão apenas 1/3 ou 1/4, e que será de dentro para fora. Não precisam se preocupar em expor a palavra Deus, de impor o nome Jesus, porque não é falação, nem falatórios, e muito menos falácias, e sim exemplos de comportamento, que não é o caso. No caso aí é o Senhor Jesus que conduz toda essa singularidade, esta bandeira branca, transparente, divina, esse amor, sem grandes alardes, sem grandes imposições, como houve até agora, esses massacres partindo do homem. O Pai só impôs, nunca houve na história, somente agora. As mudanças que houveram foram 5 parciais, cíclicas, tal, que tivemos. Foram 5 parciais, não totais. Agora o homem foi abalado. Esse homem foi tocado. É assim, minha gente, minha amiga, meu amigo, que Deus trabalha. É assim esse grande acontecimento necessário. Pai, permite, repito, é necessário. Essa visão, esse sonho profético que tive, agora já acordado, pensei, vou falar para minha esposa. Amanhã, tudo isso aconteceu. Não, vou falar agora.
Não, são quantas horas da manhã? 4 horas da manhã, no dia 5 de novembro de 25. Por ordem dele, fez com que eu me levantasse, me tirou da cama, na velocidade dele, principalmente no tempo dele, para estar aqui, respondendo através da tecnologia belíssima que nos permite. Levante-se, João, e escreva e grave, porque em ciência e tecnologia a humanidade está um espetáculo, um arraso, imoral, espiritual, zero. Zero ainda é uma nota boa. A humanidade está sem classificação. Então é necessário, e só um pode fazer isso. Eu, o Pai. O princípio sagrado. Não reis, não prefeitos, não governadores e muito menos presidentes e príncipes da terra não se entendendo entre si. Mas o princípio, o Pai, sim. Eu penso em dizer Deus. Porque assim será quando for falar a palavra Deus. O fulano vai pensar 1000 vezes. Ele vai pensar mais de 1000 vezes para pronunciar o nome de Deus. Vocês percebem que desse grande e imenso colégio, e colégios e mais colégios, não tem propaganda nenhuma. Eu não vejo palanque, eu não vejo nada de nomes nas costas, escrito nenhum, nem de Jesus, nem de denominações quaisquer. É assim que é, assim que vai ser, assim que está sendo. E é assim que Deus permitiu que eu visse. Agora falo através da tecnologia maravilhosa. Este mesmo modelo que é Jesus está vindo, está vindo, está vindo entre nós na carne para dar o exemplo da deificação. Da deificação, porque ele ainda também não é Deus. Porque quando ele veio há 2000 anos e pouco, depois de ser barbarizado na carne, quando ele voltou, foi alguns 3 dias, foi a Madalena. E ela quis tocá-lo, e ele disse, não me toques, eu não fui a meu Deus, ao teu Deus, a meu pai, a vosso pai. Então, ele não é Deus. Ele veio apenas dar o exemplo de comportamento. E fizeram tudo aquilo. Mas o mais grave não é ter degolado João Batista e nem o Senhor Jesus. Eles já sabiam disso tudo. Mas o que fizeram com a tocha do Espírito Santo foi mais grave. Foi enterrada. A luz do mundo foi enterrada. Jesus disse, ele disse muito bem, eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, o sal da terra, a graça que tira a orfandade do mundo, a tocha do Espírito Santo. O que eles fizeram? Em 303 a 325, trazendo a humanidade na rédea através das imposições, das mortes, das degolações, das fogueiras, que muitos já sabem de tudo isso. Somente Deus é necessário. Úteis sim, necessário somente Deus o é. Ele virá agora no estado de São Paulo. Eu já citei, sem querer ser mais estado que os outros. Longe disso. As pegadas dele, Jesus, já estão bem demarcadas, percursoradamente, pelo próprio Elias, que teve na carne como Polidoro. Oswaldo Polidoro, em 5 de junho, nasceu, de 10. E foi embora em 25 de 12 de 2000. Saibam, leiam e pratiquem. Quem tem que mudar não é o Polidoro, não é Deus. Quem tem que mudar, quem é? Muito menos Jesus. E sim, nós que temos que mudar. Nós que temos que fazer a mudança de dentro para fora. Então, ele virá a carne pela última vez.
através da tecnologia. Esse celular, essa câmera que a gente usa agora, que estou usando, que a humanidade usa, vai ficar tudo em fundo de gaveta. Será obsoleta. Daqui uns 5 anos no máximo. O melhor celular pode ser o mais caro, 10, 20, 30 mil reais, dólares. O melhor celular que tiver será obsoleto. Diante da tecnologia, que o Senhor Jesus virá para expor em praças públicas, em cenáculos, em lugares abertos. E você não saberá se o fulano está na carne ou fora da carne. De tão gracioso, de tão divino. O que vai ser? E quem vai dar o exemplo da deificação é o Senhor Jesus. Porque ele deixou a modelagem de comportamento há 2000 anos atrás. E barbarizaram, massacraram com ele. Agora, ele vai dar a divina modelagem da deificação, o grande retorno ao princípio sagrado, como filho, Deus em Deus. Tudo que sai do cadinho divino ao cadinho divino retorna. Então, o modelo de comportamento já foi dado por ele. Ninguém na galáxia, repito, ninguém é maior que o Senhor Jesus. Os discípulos de João Batista, ninguém é maior que o Senhor Jesus. João Batista teve 37 vidas de martírios, 37 vidas de sacrifícios. Nosso Senhor Jesus teve 5. Agora vai ser a 6ª vida, para deixar a modelagem da deificação. Entendam, aceitem e abrem os olhos que quem tem que mudar e se transformar não é o Pai Divino, não é o Polidoro, não é Deus, e sim o Filho que sempre será filho, mesmo quando ele retornar a Deus, deificado, ele será sempre filho. Pai, somente Deus o é. Repito, mesmo depois da deificação, o filho será sempre filho, mesmo deificado. Deus, em Deus, Pai, somente Deus o é. Pai Divino, agradeço e agradeço e agradeço ter visto esse colégio de inteligências feito filhos, ter visto esses professores, ter visto esses alunos e ter visto esta grande civilização divina. Jesus não implantou a civilização divina e nem o Senhor João Batista. Por quê? Não deixaram. A humanidade está atrasada por causa da besta apostólica, católica, romana. Se não fosse em tecnologia e ciência, está uma maravilha. Estudem o Apocalipse e vivam. Muitos já passaram por isto. Porque já houve esse acontecimento que eu estou narrando. Depois do que houve, depois do que aconteceu, o que também está sendo esse cenário, esse espaço de colégio, muito resumidamente, vão ter que viver o quê? Com muita dor, com muita sofrimento, a divina civilização, a humanidade ficou atolada nas trevas bestiais, em guerras, fome, trombadinhas, trombadões, sequestros, pestes e etc. Acabando agora por causa do princípio sagrado, Deus fazendo a faxina. Deus não permitiria uma casa dele, cósmica, como a Terra, para ficar da forma que está. A Terra está envergonhando a galáxia. Enfim, para encerrar, quando as grandes naves olham e chegam próximo à Terra, daquele jeito, eles viram as costas, tomam outro rumo e dizem: a Terra é isso? Está nessa ainda?
Pois a Terra está envergonhando a nossa galáxia. Nós temos que abrir os olhos, nós temos que prestar atenção e viver a lei de Deus em sociedade. Da forma que está, não é mais possível. Ninguém vai fundar mais igrejas, porque não está escrito na lei de Deus o 11º mandamento. Se pudesse escrever, Polidoro botava lá, é proibido ser burro. Jesus não mandou fundar igrejas. Por que as bandeirolas das igrejas não resolvem os problemas da humanidade? Por que os gabinetes governamentais, os reis, presidentes, seja a bandeirola lá que for, não resolve o problema dos homens? Está tudo escrito. O cavaleiro amarelo, o cavaleiro preto, o cavaleiro vermelho, não se entendendo entre si. Mas o cavaleiro branco já saiu vitorioso. Então ouve o que ouve e sempre será assim. E graças, e muitas graças, graças a Deus. E bênçãos a todos divinamente, pela união de nossas mentes.